Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos dando sequência a essa meditação da Bíblia em ordem cronológica. E agora Apocalipse, no capítulo 20, versículos 5 e 6. Nós vamos nos ater nesses dois versículos e nos aprofundar nele, tá bom? Bom, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de você dar o seu gosto. Você vai nos ajudar muito. E, claro, partilhar o vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus. Senhor Jesus, da Tua direção é que nós precisamos para nos mantermos nessa fé e poder ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade. É a Tua vontade que nós buscamos através do Teu livro, a Tua palavra. Amém. No versículo 5, então. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O comentário diz assim: a primeira ressurreição foi e é a esperança viva dos cristãos de todos os tempos, tendo como base a ressurreição do Senhor Jesus e o que ele prometeu aos que creem no seu nome. Somente aqueles que suportaram todas as tribulações, perseguições, difamações e injustiças, que não se entregaram ao pecado, que resistiram a todas as investidas do diabo e que não negaram a sua fé, farão parte da primeira ressurreição. Para estes, não haverá nenhum julgamento e tampouco condenação. Eles reinarão com Jesus durante o milênio e serão sacerdotes dele e do Deus Pai. Os demais, que ficarem para a segunda ressurreição, o qual acontecerá depois do milênio, serão levados para o grande julgamento do trono branco, onde receberão a condenação eterna no lago que arde com fogo e enxofre, pois morreram sem a salvação. Infelizmente, estes serão a maioria. E essa é a razão por que nós hoje nos esforçamos para nos manter salvos para esse dia. Muitos pensam assim: poxa, mas fazer tudo isso é difícil. Não é difícil se você nascer de novo, né? A questão é que às vezes a pessoa ela quer ter a santidade que Deus quer que nós tenhamos, né? Mas ainda sendo nascido da carne. O nascido da carne, ele não consegue vencer de forma alguma a carne dele, porque a carne dele vai sempre sobrepor a espiritualidade. Quando nós nascemos de Deus, não é que a natureza carnal morreu completamente, ela só está fraca. É como diz a história, né? Um homem tinha 2 leões e ele colocava esses 2 leões para brigarem. Mas ele fazia apostas com aquelas pessoas que iriam apostar no leão que iria vencer. Mas o que ele fazia? Ele pegava um leão e o alimentava aquela semana inteira com a melhor comida, com várias vezes. Então ele estava bem alimentado. O outro, ele nem visitava, nem alimentava. Mal dava alguma coisa para ele comer. Então ele estava mais enfraquecido. Quando ele colocava os 2 para lutar, ele sabia exatamente quem iria ganhar, porque ele sabia qual dos 2 animais ele havia alimentado mais. Assim, a mesma coisa. Nós temos 2 naturezas quando nascemos de Deus. Enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela só tem uma natureza, a da carne. Então, ela é dominada pelo pecado. Quando ela morre para esse mundo, então, ela nasce de novo. Deus gera dentro dela um novo coração, uma nova mente. Passamos a ter a mente de Cristo. Porém, a velha natureza não se perdeu totalmente. Ela está lá. Então, se eu alimentar a minha carne, cedo ou tarde ela vai estar forte e vai vencer a minha natureza espiritual. Então, se eu alimento as coisas, a minha vida espiritual com as coisas de Deus, naturalmente a minha vida espiritual vai vencer a natureza da carne. Então, se você quer manter-se na fé, você se alimenta das coisas de Deus. Por isso esses vídeos são importantes, né? Para que você possa se alimentar, mas você não pode ficar apenas nele.
Você tem a palavra de Deus e Deus quer falar com você também diretamente. Então, a primeira ressurreição foi a esperança de todos os crentes, de todos os tempos, pois o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele disse expressamente isso aqui, ó. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dentre os mortos. Dessa ressurreição participam todos os bem-aventurados. Então, se uma pessoa hoje morrer, mas ela morreu confessando que Jesus é o Senhor, ela morreu salva, então ela vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar para viver na vida eterna com o Senhor Jesus. A segunda ressurreição é a ressurreição dos mortos. E significa que, por ocasião da primeira ressurreição, os santos ressuscitam no meio dos outros mortos que permanecerão em suas sepulturas. Na segunda ressurreição, todos os mortos ressuscitam das sepulturas, aqueles que morreram anterior ao Novo Testamento. Além disso, a primeira ressurreição ocorre em diversos períodos. A segunda ressurreição, no entanto, acontece globalmente, de uma só vez, após o milênio, e então os resultados aparecerão diante do grande trono branco para o juízo. E não é um pensamento precioso o que todos os crentes que reinarão com Cristo um dia, durante os 1000 anos, não morrerão durante esses 1000 anos? Não é? Sim, e ainda mais, após os 1000 anos, quando Cristo entregar o reino ao Pai, eles serão novamente transformados para serem conduzidos a uma nova glória. Então, será algo tão glorioso. Às vezes a pessoa ela quer explicações mais profundas sobre esses assuntos, mas nós só vamos poder tê-las quando vivermos ela. Então, a Bíblia nos dá algo superficial da glória que vamos ter nesses 1000 anos e depois, juntamente com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos os verdadeiros filhos de Deus que participarão desse maravilhoso acontecimento serão sacerdotes de Deus e de Cristo, como nós vimos no versículo 6. Quem não participa da primeira ressurreição não pode escapar da segunda. O próprio Senhor Jesus diz de maneira resumida lá em João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então aqui está bem distinguido, né? O que vai ressuscitar para a vida eterna e o que vai ressuscitar mais para a condenação, a segunda morte. A palavra ressurreição, do grego, anastasis, no Novo Testamento somente é utilizada para descrever a verdadeira ressurreição corporal. Mais de 40 vezes ela é utilizada nesse sentido exato. A primeira ressurreição eleva para a dignidade de reinar, juiz e pastor, o que por sua vez tem relação com a vitória final e a redenção de todos os homens. Todas as recompensas, todas as honras, todos os títulos de dignidade que são prometidos aos santos e vencedores serão concedidos por ocasião da primeira ressurreição. Então, os títulos que as pessoas têm na terra não são nada comparado ao que nós receberemos nos céus como galardão. Então, ao perguntarmos quem tem parte na primeira ressurreição, a resposta é assim. Primeiro, os felizes e santos, como vimos lá no versículo 6. Isso eles já eram em sua existência terrena, felizes ou bem-aventurados, né? Na esperança, santificados de uma só vez através de Jesus Cristo. Então, aqui na terra, mesmo que a gente enfrente tantas lutas, às vezes injúrias, perseguições, situações difíceis, mas interiormente, dentro de nós somos extremamente felizes. E por quê? Porque nós fomos aceitos pelo Senhor Jesus.
Segundo, os crentes que ressuscitaram e ressuscitarão nos diversos períodos até o início do milênio, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 22 ao 23 assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, bem claro, né? Primeiro o Senhor Jesus ressuscitou e a seguir, então, aqueles que permaneceram em Cristo. Terceira, a ressurreição dos mortos em Cristo ocorrerá quando o Senhor vier com a sua palavra de ordem no arrebatamento, como está escrito na conhecida passagem de 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o sentido é que somente os que dormiram em Cristo, né, morreram em Cristo, participarão da primeira ressurreição, pois se já é feita uma diferença de tempo entre os que dormiram em Cristo e a repentina transformação dos ainda vivos em Cristo, ou seja, dos que ficaram, quanto maior será então o espaço de tempo entre a ressurreição dos renascidos e a ressurreição dos perdidos. No mínimo 1000 anos, que é o período que vai ser reinado. O Senhor Jesus reinará aqui na terra. A quarta, também a grande multidão que ninguém pode contar que vimos lá em Apocalipse 7. Faz parte dos muitos que participarão da primeira ressurreição. E no versículo 4 diz assim: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Esses aqui são os mártires, né? Que, assim como Paulo diz, não se conformeis com esses séculos, eles não aceitaram colocar nada que era imposto a eles. Então, eles vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm parte na primeira ressurreição também. O quinto grupo não ressuscitarão dos mortos, logo depois de morrerem as duas testemunhas do Apocalipse, como vimos lá no capítulo 11. Também eles fazem parte da primeira ressurreição. O sexto grupo não pertencem também à primeira ressurreição, não pertencem também à primeira ressurreição. 144 mil selados de Israel sobre o Monte Sião, que vimos no capítulo 7, 14, que foram arrebatados até diante do trono do Cordeiro. O sétimo, em Apocalipse 16, 15, existe uma indicação de que, quando os povos se ajuntarem para a luta final no Armagedon, ainda haverá pessoas que resistirão ao domínio do anticristo até o fim. Então, ele diz lá, né? Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E a esses o Senhor diz diretamente: eis que venho como ladrão, e felizes aqueles que permanecem vigilantes e conservam consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Está em Apocalipse 16, 15. E isso prova que a primeira ressurreição não é completa e termina antes do último período do homem da iniquidade. Portanto, também eles serão participantes da primeira ressurreição. Então, assim está claro que a primeira ressurreição não é algo único e completo em si, mas consiste de diferentes ressurreições e arrebatamentos, começando com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e terminando com o tempo da derrota da besta e do seu exército. Eu acho isso tão forte, né? E aí nós vamos seguir para os próximos versículos, que nós vamos ler do capítulo 20, do 7 ao 10, e essas ressurreições que nós vamos ver aqui. Então, eu vou parar por aqui nesse vídeo, relembrando que nós lemos
bem-aventurado. Felizes e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sabe, o apóstolo Paulo disse para não nos conformarmos com este século, mas lutarmos para a transformação da nossa mente. O que transforma a mente de uma pessoa é a palavra de Deus. O mundo tem um pensamento, né? As pessoas que são guiadas pelo Espírito que está nesse mundo, elas são guiadas pelo pensamento maligno. Então elas pensam de uma forma completamente contrária à palavra de Deus. Então, se nós formos guiados por esse mundo, seremos iguais a eles. E ainda diremos, sou cristão. Mas quando nós abolimos da nossa vida os pensamentos do mundo e nós nos concentramos apenas na palavra de Deus, então nós passaremos a ter os pensamentos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós que nos convertemos, nós que nascemos de novo, que recebemos o Espírito dele, temos a mente de Cristo. Então, se você quer viver neste mundo, vencer o pecado, vencer a morte e vencer o diabo, então aprenda a viver pela fé, na dependência de Deus. Nasça de Deus. Como eu faço isso? Você vai buscar a Deus e Ele vai fazer isso acontecer. E a palavra de Deus, ela vai te ensinar tudo o que você precisa. Quer saber mais sobre o novo nascimento? Leia lá o apóstolo João, capítulo 4, se salvo erro, 3 ou 4, que fala sobre Nicodemos. E Jesus ainda tem lá um versículo que diz assim, necessário vos é nascer de novo. Então, nascer de novo é uma necessidade para quem quer permanecer até o fim. Se você não nasceu de novo, você sabe. Jesus disse que pelos frutos da árvore, nós conhecemos que árvore ela é. Então, a pessoa que realmente nasceu de novo, o fruto que ela vai dar é o fruto de um nascido de novo. Frutos espirituais. Uma pessoa que não nasceu de novo, ainda que diga que seja cristã, que segue Jesus, que Deus está em primeiro lugar, mas ela vai ser uma árvore que vai produzir maus frutos. Fique atento a si mesmo. Por isso Deus manda o homem examinar a si mesmo. Não é para examinar os outros, não. Cuide de si, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.